Mano, em algum momento você já se perguntou se realmente aquele lucro que a empresa publicou no último trimestre está correto? Será que ela não distorceu ali os seus saldos contábeis, sei lá, aumentou muito o lucro, diminuiu o custo, diminuiu a despesa? Você já se perguntou sobre isso? E é justamente nesse vídeo que eu vou passar a visão para vocês como ter aí uma segurança razoável sobre as demonstrações financeiras. Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário. Pergunta dentro da favela qual soldado não tem vontade de ser milionário. Salve quebrada, seja bem-vindo ao canal mais chave de educação financeira e investimentos aqui do YouTube. Quem tá na voz aqui é o Murilo Duarte, o favelado investidor. E mano, antes de tudo já venho pedir aqui na humildade para você já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino. Principalmente, mano, ativar o sino porque aí você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu soltar aqui para vocês, entendeu? E aí vocês vão investir melhor, guardar melhor seu dinheiro, fazer renda extra e tudo mais, demorou? Então já ativa o sino aí para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu soltar aqui para você. Mano, em algum momento você já se perguntou se aquele lucro que a empresa publicou no último trimestre realmente está certo? Se ela teve aquilo tudo de receita? Ou se o ativo dela realmente aumentou aquilo tudo, os passivos caíram? Em algum momento você já se perguntou, mano, será que tá certo isso aqui? Será que, sei lá, não tem uma fraude ou algum erro mesmo? Então, é justamente nesse vídeo que eu vou falar para vocês aí sobre auditoria contábil. E é um dos temas aí que eu mais gosto e que eu sempre tento passar, pelo menos no Instagram, lá nas lives que eu sempre faço, que é uma das coisas que eu mais priorizo ao analisar alguma empresa, que é realmente ver um relatório de auditoria, certo? Mas antes de tudo, você deve estar se perguntando, pô Murilo, mas o que é auditoria? O que é um relatório de auditoria? Mano, antes de tudo, vamos falar aqui da origem de auditoria, né? A auditoria aí surgiu como consequência de várias grandes empresas ali tendo uma necessidade da confirmação dos seus próprios registros contábeis, para ver se realmente elas estavam fazendo o registro de maneira adequada, de maneira certa. A auditoria surgiu primeiramente na Inglaterra, onde foi o primeiro país a ter a própria auditoria nas maiores empresas, junto com o crescimento da economia naquela época. E por curiosidade para vocês, a Inglaterra também foi o primeiro país a aplicar ali o imposto de renda sobre as empresas. Isso aqui é mais uma questão de curiosidade para vocês. E mano, o objetivo principal da auditoria é fazer ali o estudo, as análises dos saldos contábeis mais relevantes daquela empresa que está sendo auditada. Então ali eles vão fazer uma inspeção sobre os saldos mais significativos das demonstrações financeiras daquela empresa. E demonstração financeira entra aí balanço patrimonial, DRE, DMPL, DVA e DFC. Todas essas demonstrações financeiras aí, elas entram para ser auditadas, certo? E mano, e por fim a auditoria nada mais dali autenticidade, veracidade e segurança sobre os saldos que estão sendo publicados nessas demonstrações financeiras. Então ali eles vão ver os fatos que ocorreram até o registro, até o surgimento daquele saldo contábil. Por exemplo, estoque. Será que o cara mesmo tem estoque? Então, normalmente o auditor ele vai lá, vê o estoque, faz vários cálculos ali de preço médio de estoque, custo médio e tudo mais. Lucro, aí vê a realização das vendas que de fato ocorreram naquele período para ter aquele lucro. Imposto, eles fazem ali o cálculo de acordo com cada estado, cada município, a alíquota diferente de imposto que aquela empresa está vendendo os seus produtos. Então aqui foi alguns exemplos que os auditores podem estar fazendo aí para ter uma segurança, uma análise mais profunda sobre os saldos contábeis. E aí você deve estar se perguntando, Murilo, beleza, eu sei que os caras fazem isso tudo, mas onde eu vejo se de fato eles estão falando que tem algum erro, tem alguma fraude, o que ocorre aí para eu identificar se o auditor encontrou algum erro significante e está fazendo esse comunicado para nós investidores. Então o auditor, nesse processo todo ali de realização de inspeção dos números contábeis, de investigação, de estudo, no final, o auditor ele vai publicar um relatório de auditoria com a sua opinião. E nessa opinião ele vai estar te informando se ele encontrou alguma divergência material, ou seja, algum erro significante, e se não encontrou. Então, no final, ele vai falar se está certo ou está errado, se ele tem uma segurança razoável sobre os saldos financeiros, sobre os saldos contábeis da empresa, ou se não tem. E só para você ficar ciente, o auditor ele não olha 100% dos números contábeis da empresa. Bem como também, mano, ele não vai falar assim, eu tenho 100% certeza
que a empresa teve sim esse lucro. Não, as análises que eles efetuam ali são com base em amostragem, ou seja, eles têm ali uns cálculos estatísticos para ter uma segurança maior sobre os saldos contábeis. Então nunca você vai ver um relatório falando, ó, 100% eu estou garantindo aqui que esse número está certo. Não, você não vai encontrar isso. E as vantagens aí da empresa ter auditoria contábil é tanto benéfica para a própria empresa, para o fisco, que seria a Receita Federal, para nós investidores e também para os seus fornecedores. Quando a gente fala aqui para a empresa, para o lado da empresa, porque a empresa em si que vai contratar um serviço de auditoria, para ela quer ter tanto mais segurança pelos saldos contábeis, ela quer ter mais organização ali dentro da própria empresa, assim dificultando que pode ocorrer fraude dentro da empresa e também para ver se ela está fazendo o registro conforme as normas contábeis que as empresas têm que seguir, principalmente quando a empresa é listada na nossa bolsa de valores. E para nós investidores, a gente tem a vantagem das empresas ser auditadas, simplesmente também para ter uma segurança maior sobre os saldos financeiros, saldos contábeis, para ter uma precisão mais assertiva, mais confiável também sobre os saldos contábeis. A gente consegue ter ali melhores informações sobre o balanço patrimonial, sobre a DRE, sobre a empresa em geral, para ver se eles estão conforme as normas que estão sendo aplicadas e que não tem nenhuma divergência muito significante a ponto da gente vender nossas ações ou não querer investir em determinada empresa. E para a Receita Federal, para o fisco em geral, é muito bom uma empresa estar sendo auditada, porque aí mantém, entre aspas, a casa organizada para quando a própria Receita Federal auditar também aquela empresa. Então, assim, normalmente essas empresas, elas sofrem aí auditoria tanto contábil, que é quando eles contratam uma empresa especializada, uma empresa que já tem uma credibilidade no mercado, e também tem uma auditoria ali meio que obrigatória, que é quando a Receita Federal vem auditar somente a parte de impostos da empresa. Então, quando vem uma auditoria anterior, já especializada nisso, já organiza toda a casa ali para quando a Receita Federal chegar e pedir, você tem documentação tal, evidência tal, mano, a empresa vai falar, ó, tá tudo aqui, já tá organizado e já entrega ali sem nenhum BO, sem nenhum problema, evitando aí a empresa tomar multa de graça. E quebrada, durante todo o processo de auditoria contábil, os auditores independentes, eles têm que seguir aí as normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria, que são as famosas NBCTAs, que essas normas aí foram publicadas, foram criadas pelos seus órgãos regulamentadores, que hoje aí no Brasil a gente tem o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, tem o IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, temos também o nosso Banco Central, a nossa CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e por fim a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, assim, o auditor ele não faz o que ele quer, ele segue as normas e justamente aí também são fiscalizados e regulamentados por todas essas instituições que eu falei aqui para vocês. E quebrada, hoje quando a gente fala das principais empresas que dominam esse mercado de auditoria contábil, temos aí 4 que, mano, estão ali na frente no nível mundial do mercado, que são as famosas aí Big Four. Então, Big Four são as 4 maiores do setor de auditoria contábil, onde a gente pode localizar facilmente quando a gente for ali olhar um balanço da empresa, certo? E quais empresas são essas? São aí a Deloitte, Ernst Young, Price e a KPMG. E todas essas 4 empresas aí estão na frente de todas as outras concorrentes, sendo aí tendo mais credibilidade no mercado e poucos erros que as empresas já cometeram em fazer as suas auditorias e publicar aí suas opiniões se tem erro ou se não tem erro. E quebrada, para a gente localizar ali se o auditor está falando que tem algum erro significante ou se não tem, é lá no relatório de auditoria. E essa maneira aí dele estar fazendo essa comunicação com nós, investidores e para o mercado, é através da sua opinião de auditoria. Hoje tem ali a opinião não modificada e a opinião modificada. Partindo aqui para a primeira opinião, que é a não modificada, é justamente ali quando ele fala que, entre aspas, está certo, que ele não encontrou nenhum erro significante para ele a ponto dele estar informando para o mercado, para os seus acionistas, para os seus fornecedores e tudo mais. Não quer dizer que não há erro, quer dizer que ele não encontrou erro significativo a ponto de estar aí preocupando nós e todas as instituições financeiras privadas que fazem bom uso aí das demonstrações financeiras das empresas. Então o primeiro ponto é esse, opinião não modificada.
Mas quando a gente parte para modificada é quando ele informa que encontrou alguns erros significativos, sendo aí a primeira opinião, adversa. Então a opinião adversa é o que? Ele encontrou erro significativo, onde nesse processo todo ele teve sim evidências para encontrar esse erro, ou seja, ele teve documentação, fez estudo, fez cálculos, teve todo ali seu embasamento e encontrou essa divergência, esse erro do que estava registrado e o que de fato ocorreu na empresa. Só que o que acontece? Essa opinião adversa informa o quê? Que esse erro não impacta somente uma conta contábil, mas sim tem impacto em outras contas contábeis. Vou trazer um exemplo aqui para vocês como esse erro pode impactar não só uma conta contábil, mas outras também. Então vou trazer um exemplo aqui para vocês desse erro que pode impactar uma conta e outras contas ali do balanço patrimonial, da DRE e tudo mais da empresa, certo? Aqui o exemplo que eu vou trazer é contas a receber. Então suponhamos que a empresa lá registrou 2 milhões no contas a receber do curto prazo. Só que aí o auditor identificou um erro informando que o quê? Que esses 2 milhões não foram 2 milhões. Uma parte desses 2 milhões tinha que estar no longo prazo, ou desses 2 milhões a empresa vendeu mais, não reconheceu o restante. Então, e se a empresa vendeu não 2 milhões, mas 4 milhões, por exemplo? E o auditor encontrou evidências, nota fiscal de venda, sei lá, promissória de pagamento do cliente, que seja. Só que aí o auditor informa o seguinte, ó, não tem que ter 2 milhões no conta a receber. Tem que ter 4 milhões. Só que aí desses 4 milhões, o que vai impactar mais ainda? Então lá no estoque tem mais produto registrado do que na verdade tinha que ser menos, já que já vendeu para os seus clientes. Então vai impactar lá no imposto que está embutido no produto que já foi vendido para o cliente. Então ali já impacta no imposto a pagar, no imposto a recolher, que é um imposto que a empresa teve que pagar, ou um imposto ali que vai deduzir no que ela já tinha que pagar. Então já vira, mano, uma bola de neve, e é justamente isso que o auditor vai estar informando. Ó, tem ali uma opinião adversa, que esse erro não impacta somente uma conta, mas sim outras contas ali do balanço, da DRE, que consequentemente vai impactar lá no lucro da empresa, lá no reconhecimento que a empresa teve naquele período, certo? E a segunda opinião aí que o auditor pode estar informando lá no relatório de auditoria é opinião com ressalva. E o que é uma opinião com ressalva? Aqui a gente tem que abrir aqui um leque de, entre aspas, opinião com ressalva A e opinião com ressalva B. Quando a gente fala opinião com ressalva A, é que o auditor ali ele teve sim uma documentação, teve evidência apropriada durante seu período de auditoria, porém o erro que ele encontrou foi sim significante, mas não é generalizado. Então aqui muda um pouco do que eu falei da opinião com a adversa. Enquanto a adversa tem ali um erro que impacta uma conta e outras contas, essa opinião com ressalva não, só impacta de fato uma conta. E a opinião com ressalva B, se eu posso dizer assim, é no momento que ele não teve evidência apropriada para estar ali analisando, auditando todo o seu trampo, todo o seu processo de auditoria, mas ele entende que mesmo o erro sendo significante, sendo relevante, do mesmo modo não impacta outras contas contábeis. E quebrada, a última opinião é abstenção de opinião. É onde o auditor ali ele não teve uma documentação, não conseguiu auditar, não conseguiu fazer o seu trabalho, e ele entende que tem sim uma distorção relevante, uma distorção grande, e que essa distorção impacta outras contas contábeis, além da própria distorção que ele encontrou ali naquela conta contábil. Então aqui é um pouco parecido com a ressalva B, que é onde o auditor ele não teve documentação apropriada, mas a diferença é o seguinte, enquanto lá na ressalva B ele não teve documentação, tem ali um erro significante, mas esse erro não impacta outras contas, ao contrário da abstenção de opinião, que é onde não teve documentação, a distorção é relevante, é impactante, mas essa distorção impacta não só a conta principal, mas outras contas contábeis também. Então, com todos esses erros, todo esse impacto aí nas demonstrações financeiras, a ausência de documentação, ele simplesmente se abstém da opinião dele, ou seja, ele fala assim, eu não consigo dar uma opinião se eu não tiver documentação, e essa documentação ainda impacta outras contas contábeis. Quebrado, você deve estar se perguntando, beleza, Murilo, eu entendi o que é auditoria, o que é opinião, isso, aquilo, as principais empresas, mas o porquê isso é importante para nós investidores? Agora imagina que o auditor coloque uma ressalva ali no lucro líquido da empresa, que fala que aquele lucro está errado, tinha que ser a menor, que a empresa ali
reconheceu receita incorretamente, que tinha imposto mais a pagar, despesa tinha que ser maior, isso, aquilo. E aí na hora que você for calcular os seus indicadores fundamentalistas, vão estar tudo errado. Um grande exemplo que eu falo aqui, que é para vocês entenderem melhor, é o indicador liquidez corrente, que é nosso ativo circulante dividido pelo nosso passivo circulante. Agora imagina que tem uma ressalva do auditor falando que a contas a receber está incorreto, ou que tinha que ter mais registrado lá no contas a pagar, que é no passivo. E só que você não viu isso. E a empresa ali publicou incorretamente e você não olhou lá o relatório de auditoria e calcula normal o seu indicador fundamentalista e vai estar errado. Sua liquidez corrente vai estar errado e vai te levar aí a tomar uma decisão errada, certo? E aí na hora que aparecer a verdade mais para frente lá na empresa, as ações caem, você se fode, você entra em desespero e não sabe onde errou, entendeu? Então olha o relatório de auditoria e é justamente o que eu vou ensinar agora para vocês, onde você encontrar o relatório do auditor, a opinião do auditor e ver se tem ressalva ou não ressalva. Então vamos lá. Então quebrada, vem aqui ó, RI Grendene, já abro aqui ó, informações financeiras, vem aqui ó, ITR, que é informação trimestral. Aqui tá o último, foi publicado. Ó, logo no início, a gente já consegue achar aqui ó, pareceres e declarações, relatório de revisão especial com ressalva, aqui ó, auditor independente. Então você já pesquisa aqui ó, ressalva. Aqui tá o relatório do auditor. Aqui ele fala o motivo da ressalva. Ó. Vamos ver aqui, ó. Em 13 de fevereiro de 2019, teve uma decisão judicial concedendo afastamento, beleza, da inclusão de ICMS na base de cálculo para PIS e COFINS. Então aqui, ó, a empresa teve um direito à compensação do valor que eles pagaram, recolhido quer dizer que eles pagaram, desde abril de 2002 até 30/9 de 2019, que é esse trimestral aqui. Aí fala aqui, ó, 19 de setembro de 2019. Então, ó, eles tinham um valor aí a reconhecer para eles. Então, eles ganharam, isso aqui é benéfico para a empresa, em 492 mil, certo? Aqui, ó. Mas, em 30 de setembro de 2019, a empresa contabilizou em seu balanço, aí, ó, crédito tributário, ou seja, eles ganharam essa causa judicial em prol um crédito para eles. Só que a empresa registrou 51 mil por entender que a parcela deixou de ser considerada um ativo contingente. Isso aqui é mais um negócio contábil. Aí fala que o restante, os 441 mil, não foi contabilizado, entendeu? Aí ele fala aqui que tem o CPC 25, que é a norma contábil, tananã, tudo mais. Então aqui ele fala, ó, aí eles falam aqui, ó, que no julgamento deles corresponde ação judicial. Então em 30 de setembro, o que eles está registrado a menor, o ativo e o passivo estão registrados a menor. Então o ativo está menor 441 mil e o passivo está menor 17 mil, que aí ó, corresponde aos horários de advogado ali que eles pagaram nesse trâmite todo judicial. E aí lá, ó, que impactou o patrimônio líquido e o resultado da empresa, que também estão registrados a menor em 348 mil, já líquido de tributos. Então, conclusão com ressalva sobre as informações intermediárias e individuais consolidadas. Então aqui a gente já entende que tem impacto, como eu já falei aqui no vídeo, no nosso liquidez corrente, porque a gente vê que o ativo está registrado a menor, 441 mil, e o passivo está registrado a menor, 17 mil, que ali são os honorários que eles pagaram para o advogado. Consequentemente, o lucro da empresa está menor também, 348 mil. Então aqui a gente já consegue ver que tem um relatório com ressalva, onde os resultados informados para nós está totalmente inferior do que de fato deveria ter sido registrado. E aí aqui a gente vê, ó, é uma Big Four que audita, é a Ernst Young. E aqui tem todo o número do cara, do CRC, contador, tudo mais. Então tem aqui, ó, Ernst Young. Então a gente já consegue ter uma credibilidade, uma confiança maior sobre essa auditoria, porque foi uma das Big Four que realizou todo esse processo de auditoria nesse trimestre da Grendene. E agora trazendo um exemplo aqui para vocês de uma demonstração financeira sem ressalva. Eu estou aqui no site da Itaúsa, que é uma das empresas que eu tenho na minha carteira, do 0 ao 100 mil. Eu venho aqui, ó, arquivos CVM,
Lembra que eu falei que CVM é um dos órgãos regulamentadores? Então vai estar aqui. Vem aqui em TR, que são as informações trimestrais, e aqui eu já puxei. Então, para a gente fazer uma pesquisa rápido, já escreva aqui, ó, ressalva. Passou. Aqui então a gente já vê, ó, pareceres e declarações. Relatório da revisão especial sem ressalva. Aí aqui é um comentário de desempenho da administração, mas o que importa é aqui, ó. Então, parecer e declaração, relatório sem ressalva, e fala aqui Itaúsa. Então aqui a gente já vê que não tem nenhuma ressalva, nenhum erro significativo, certo? E vamos ver quem audita. É a Price, que é uma das Big Four, que eu já tinha mencionado aqui para vocês, que não tem nenhuma ressalva nesse relatório, nessa demonstração financeira. Então, isso demonstra que o balanço da empresa não tem erros significativos. Isso tudo aqui é o balanço, ó, que eu falei para vocês. Balanço, DFC, DRE. Então é bastante coisa, mano. Bastante coisa, ó. Balanço patrimonial, que faz parte da demonstração financeira. Aí aqui a gente vai, ó, para DRE, que é a demonstração do resultado do exercício da empresa. Aqui é a DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, assim vai indo. Então, o que é DMPL aqui, ó, DMPL. Então, isso informa pra gente, quebrada, que dá pra gente ter uma confiança maior sobre os saldos que a empresa aí tá publicando pra gente e pra gente tá analisando ali, fazendo nossos cálculos, nossos indicadores fundamentalistas, certo? Então, quebrada, antes de já ficar entrando em site, vendo lá os indicadores fundamentalistas, ver se tá certo, se não tá, se tem um ROI alto, se tem uma liquidez corrente alta, baixa, a primeira coisa que eu sempre faço é olhar o relatório de auditoria para ver se eu não encontro nenhuma ressalva. Tanto que eu encontrei na Grendene, na época eu fiz um vídeo sobre isso, e eu estou fazendo aqui um especial sobre a auditoria, sobre o relatório da auditoria, sobre se tem ressalva, se não tem, se é com abstenção, sem abstenção, todos os tipos de opiniões aqui que eu ensinei para vocês. Se quem está auditando, se é uma empresa aí já com um nome grande no mercado, que são essas Big Four, como a gente pode ter visto aqui na Itaúsa, é a Price, lá na Grendene foi a Ernst Young. Então a gente já consegue ter uma segurança maior sobre a empresa que está auditando, sobre a empresa que está sendo auditada, sobre os saldos que estão sendo publicados e informados para nós, para o mercado, certo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sino. Segue a gente lá no Instagram, @faveladoinvestidor, a gente também está lá no Instagram. Todo dia a gente posta um conteúdo, mano, pesadão, que vai agregar valor para você. E também entra no nosso grupo no Telegram. Tá aqui na descrição, só clicar que você já vai ser enviado lá pro nosso grupo. Que eu, mano, mando um conteúdo ali semanalmente para você aí tá se aperfeiçoando no mercado financeiro, demorou? Então é isso, quebrada. Até a próxima e tamo junto. Ó, e antes que eu me esqueça, hein, não perca o foco nas notas. Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário. Pergunta dentro da favela qual soldado não tem vontade de ser